E aí, pessoal? O vídeo de hoje é sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é quando eu devo usar eu e quando devo usar mim. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Isso quer dizer o quê? Que ele funciona na oração como um sujeito, que é quem realiza a ação. Eu fui ao parque. Ou então, minha mãe pediu para eu ir embora. Então aí a gente vai ver o eu e um verbo logo depois do eu. Por quê? O eu, nesse caso, como ele é um pronome pessoal do caso reto, ele pode conjugar o verbo que vem logo depois dele, que é diferente do caso de mim. É um pronome pessoal do caso oblíquo. Isso quer dizer que ele não pode conjugar verbo, que é o contrário de eu, ok? Qual que é a função do pronome oblíquo mim? A função é de complemento verbal ou de objeto indireto. Isso quer dizer que ele sempre vai ser precedido de uma preposição. Vamos ver o exemplo. Você falou de mim para sua mãe. Ou então, ela é importante para mim. Então, antes de mim, a gente vai ver a preposição. No primeiro caso, a preposição de. No segundo caso, é para mim. Vocês podem ver que logo depois a gente não tem verbo, porque mim não pode conjugar verbo por ser um pronome pessoal do caso oblíquo. E no caso de para eu ou para mim, quando que eu devo usar os dois? Em para eu, a gente vai ter um pronome oblíquo que não conjuga verbo também. Então, olha só, para eu conseguir avançar, precisarei de ajuda. Então, lembrar sempre do para aí, tá? Isso é para eu lembrar de tomar remédio. Então, sempre eu vou usar antes do verbo o eu, ok? E para mim, eu não vou usar o verbo depois de mim. Como que é isso? Olha só, ele vai funcionar como um complemento de um termo que pede a preposição para. Então, nesse caso, eu vou usar assim, ó. Ele comprou um presente para mim. Ou então, para mim, não existe lugar melhor. Como vocês podem ver, depois de mim, eu não coloquei nenhum verbo, tá? Porque o mim, ele não pode conjugar. Agora, qual que é a diferença, então, de entre eu e ele e entre mim e ele? Vamos ver quanto que a gente vai usar. A preposição entre, gente, ela sempre vai exigir o uso do pronome oblíquo, tá? Nesse caso aí é o mim. Então, olha só, entre mim e ele não há segredos. Só existe amizade entre mim e você. Então, eu nunca vou usar o eu quando eu usar a preposição entre. Então, eu sempre vou usar o pronome mim, porque a preposição entre vai exigir isso, certo? Então, sempre vai ficar entre mim e ele, entre mim e você, certo? Nesses casos. Agora, então, você sabe qual a diferença de mim e ele quando usar cada uma dessas formas, certinho? Então, até a próxima. Continua acompanhando os vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!